Muito bem. Graça e paz, uma boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao estudo de hoje, lendo o trecho de 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 10. O texto diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica a todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e nele não há pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina esperança, a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que o Senhor abençoe na nossa mente, no nosso coração, esta palavra para nossa edificação. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela bondade do Senhor e misericórdia em nos preservar com vida e nos dar a graça de estudarmos a Tua palavra viva, verdadeira, poderosa, transformadora, essa palavra que opera na nossa mente, no nosso coração e nos renova diante do Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos com os irmãos reunidos virtualmente, mas buscando compreender esta palavra. Abençoa-nos, abençoa a tua igreja, fortalece-nos diante do Senhor. Abençoa o Brasil, este país tão grande, tão corrupto, mas tem misericórdia da tua igreja neste país. E abençoa, Senhor Deus, a vida de cada crente para que dê testemunho do Senhor neste momento, neste país. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos diante do texto bíblico de João, 1 João 3, versículos 1 a 10. E nós queremos aprender dele hoje, aprender dessa palavra bendita que transforma mentes e corações. O apóstolo João está escrevendo
em defesa de sua proposição inicial. Qual era a proposição inicial do apóstolo João? A sua proposição inicial era que Jesus Cristo é Deus e que se encarnou, tomou forma humana e veio a este mundo como a perfeita manifestação de Deus. Então, João tinha essa proposta inicial, essa proposição fundamental para escrever a sua carta, né? Ele queria demonstrar que Jesus é verdadeiramente o único Filho de Deus que veio a este mundo para manifestar a glória de Deus, manifestar a perfeita encarnação de Deus, manifestar a perfeição de Deus neste mundo aqui. Ele é luz, Jesus é luz, e nele não há trevas nem engano, e que é de absoluta pureza essa luz. Essa luz não tem nenhum tipo de contaminação, ela é absolutamente pura, ela é perfeita, ela é completa, ela é uma luz verdadeiramente plena, verdadeiramente santa, verdadeiramente eterna. Então, esta manifestação de Deus na pessoa de Cristo é a manifestação do próprio Deus aqui neste mundo, encarnado na forma humana. João afirma, então, e afirmava em sua carta, que sua declaração, aquilo que ele estava declarando, aquilo que ele estava escrevendo na carta, é real, e que sua declaração estava fundamentada na experiência relacional, pessoal dele com Jesus. Ou seja, João se relacionou pessoalmente com Jesus de Nazaré e, por isso, ele podia dar a sua versão deste caso, e uma versão plenamente crível, uma versão plenamente acreditável e aceitável, porque uma versão reta, uma versão pura, baseada na sua experiência pessoal, naquilo que seus olhos viram, naquilo que seus ouvidos ouviram, naquilo que suas mãos apalparam, uma experiência absolutamente tátil, baseada nos 5 sentidos, né? Então, essa experiência é que permitia a João falar verdadeiramente a respeito desta encarnação de Jesus. Jesus não era um fantasma que veio a este mundo e que não tinha um corpo, que só tinha uma aparência, como alguns diziam, né? Ele era apenas uma aparência, mas ele não tinha corpo. Ele era apenas algo aparente, uma aparição, como se fosse um fantasma. João está dizendo, não, ele é verdadeiramente uma pessoa real, de carne e osso, que nós pudemos experimentar, tocar, conviver, comer juntos, fazer muitas coisas juntos, e Jesus é verdadeiramente esse Deus. E ele é luz de absoluta pureza, porque nele nunca habitou pecado. João afirma, então, que sua declaração é real e está fundamentada na experiência relacional, nessa experiência pessoal com Jesus, baseado nos 5 sentidos, né? Nos 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, etc. E na revelação do próprio Deus, ou seja, Jesus veio por revelação do próprio Deus. Isto é aquilo que João está afirmando desse relacionamento pessoal com Deus e desse relacionamento pessoal com o próprio Jesus. João, então, escreve, e depois de escrever sobre essa relação pessoal, ele escreve também sobre pecado, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre propiciação. Ele mostra que nós somos pecadores, que não há possibilidade de dizermos que não temos pecado, que nós somos mentirosos
se dissermos que não pecamos, e que verdadeiramente nossa limitação existe ainda, porque nós ainda estamos na carne, mas que não devemos permanecer no pecado, porque quem permanece no pecado é o diabo e aqueles que são filhos do diabo, ou seja, aqueles que não são crentes em Jesus Cristo. E aqueles que são crentes, quando eles pecam, eles têm um advogado junto ao Pai, e eles se arrependem do pecado, pedem perdão e renovam a sua relação com Deus, com base no perdão oferecido pelo sangue que jorra da fonte eterna que é a cruz do Calvário. Então, João está dizendo que ele pode afirmar claramente, categoricamente, que depois de pecar, nós podemos ser reconciliados com Deus, porque o advogado nosso está junto do Pai, que é o Senhor Jesus. Ele fala sobre a obediência à palavra e sobre o novo mandamento. É interessante que para João, fé significa obediência ao mandamento, né? Não é uma obediência seca, ritualística, da boca para fora, somente de aparência, mas é uma obediência de coração, é um coração quebrantado que reconhece que precisa andar em obediência, que reconhece o pecado, que teme a manifestação divina, que chora porque pecou, porque desagradou a Deus, mas que volta-se para Deus com base na misericórdia divina, e com base nessa misericórdia divina, ele recebe perdão, purificação e continua vivendo na presença de Deus. Então, João escreve sobre isso, e depois de escrever sobre pecado, perdão, reconciliação, ele fala sobre a propiciação, né? Que é o fato de Deus propiciar que nós sejamos justificados, fazendo de Jesus o nosso sacrifício, o sacrifício pelos nossos pecados. Sobre a obediência à palavra e sobre o novo mandamento, João também diz que o novo mandamento já é um mandamento antigo e que foi renovado por Jesus Cristo. Esse mandamento antigo, que já foi dito na lei de Moisés, mas que foi renovado e que Jesus estabeleceu como a prática real da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus mesmo disse que isso tudo é a prática da lei, né? E os 10 mandamentos se cumprem nesses dois, que são manifestações de amor a Deus e amor ao próximo. E sobre a vitória sobre o maligno e sobre a separação do mundo, João também fala que é necessário vivermos em separação do mundo. E quando vivemos em separação do mundo, nós temos vitória sobre o maligno. O modo de termos vitória sobre o maligno é não nos deixarmos ser influenciados pelo mundo. O mundo não pode nos influenciar. O sistema mundano de valores, o sistema mundano de feitos, de fatos, o sistema mundano de valorização das coisas, esse sistema é um sistema pecaminoso, porque ele avalia as coisas do ponto de vista do prazer que ela traz, ou do bem-estar que ela traz, ou do gozo aparente que ela traz, e geralmente está centrado no egocentrismo, no egoísmo, e por isso mesmo nós somos capazes de fazer coisas erradas que nos dão prazer, mesmo prejudicando outras pessoas. E nós ainda falamos que cada um cuide de si, né? Que é uma manifestação clara, essa palavra, cada um cuide de si, é uma manifestação clara de egocentrismo. A Bíblia ensina que cada um deve cuidar de si, mas cada qual também deve cuidar do outro, né? Então, nós precisamos equilibrar essas duas coisas para viver uma vida de amor cristão verdadeiro. E então, João está falando sobre a vitória sobre o maligno e a separação do mundo, porque o mundo tem um sistema oposto à vontade de Deus. E ele, então, ensina também sobre a presença do espírito do anticristo.
É interessante que essa única pessoa, o único escritor do Novo Testamento que usa essa expressão é o apóstolo João. Ele fala do anticristo. João está se lembrando do espírito que permeia o mundo, que domina o mundo, que é anticristo, que é contra Jesus Cristo, que quer substituir Jesus Cristo, que quer colocar outra coisa no lugar de Cristo. Anti aqui não é somente contra, mas é no lugar de também. Né? Então é contra e é no lugar de, é substituir os valores do evangelho por valores do mundo, né? E centrados no egoísmo, centrados na satisfação do ego. E ele fala, então, que sobre esta presença do espírito do anticristo, ele está citando aquilo que vai acontecer nos anos finais, antes da segunda vinda de Jesus, logo imediatamente ao final, imediatamente antes do final do mundo, que vai haver uma pessoa que vai personificar, vai encarnar, podemos assim dizer, o anticristo, e vai ser uma pessoa que vai trazer para si, para o seu lado, milhões de pessoas que vão trabalhar contra a religião e trabalhar especificamente contra o cumprimento das promessas de Deus na vida dos judeus e na vida da igreja. Então, nós vamos entender que esse anticristo é uma pessoa real. Mas o espírito do anticristo já está presente no mundo, segundo João, né? Que não é a pessoa, mas o espírito que ela representa já está presente neste mundo. Então, nós temos o espírito do anticristo já presente, de modo que quando chegar o anticristo pessoa, ele só vai encarnar aquilo que já está presente no mundo. Né? Então, aquilo que já está presente neste mundo é o espírito do anticristo. Então, João fala que já há muitos anticristos no mundo, né? Pessoas animadas por esse espírito contrário ao cristianismo. Então, isso aqui é o espírito do anticristo, né? Pessoas que militam contra o cristianismo, que ainda não são o anticristo verdadeiro, que ainda não constituem aquela pessoa que vai encarnar a Satanás de uma maneira trágica, não é? Mas que já tem um tipo de comportamento que demonstra que eles são contra Jesus e que nós sabemos, o mundo está cheio disso. Hoje, no Brasil, nós temos muitas pessoas com esse espírito anticristão. Então, nós precisamos ver que João está falando sobre a presença desse espírito do anticristo e de anticristos no mundo inteiro. E ele fala também sobre a unção do Espírito Santo. Agora ele vai contrapor. Se existem espíritos do anticristo, pessoas que têm o espírito anticristão, existem muitas pessoas, existem todos os filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, têm a unção do Espírito Santo, que permanece nos crentes, a unção do Espírito Santo. Maravilhoso é pensar nisso, né? Que os crentes, todos eles, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos eles têm o Espírito Santo. Não são guiados pelo Espírito Santo de uma maneira externa. Não, o Espírito Santo fez morada dentro de cada crente que tem o Espírito Santo, cada crente que é nova criatura. Ele está com o Espírito Santo dentro dele, dentro dele. Jesus ensinou isso em João 14, né? Quando ele disse que o Pai e ele viriam para essas pessoas crentes e fariam dentro deles, morada por meio do Espírito Santo. Então, Deus está morando dentro de cada um crente em Jesus Cristo pela pessoa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos orienta na prática da justiça. Nós somos
orientados e dirigidos pelo Espírito Santo na prática da justiça. E ele agora escreve, João, né? Escreve sobre a nossa nova vida de filhos de Deus. João escreve agora sobre a nova vida de filhos de Deus. Depois deste pequeno resumo daquilo que ele já falou, nós vamos ver agora João falando, escrevendo sobre a nossa nova vida de filhos de Deus. Ele fala sobre a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. E essa filiação é uma manifestação de amor do Pai. Nós somos filhos porque Deus nos amou. É esta manifestação de amor do Pai que nos transformou em filhos. Deus não apenas nos salvou, nos livrou dos pecados, ele nos tornou filhos, porque ele não poderia nos salvar sem mudar a nossa natureza. Então, salvação não é nem perdão de pecados em primeiro lugar, é mudança de natureza, é transformação de pecadores perdidos em filhos de Deus. Não é por causa dessa transformação em filhos de Deus que nós somos perdoados. Deus nos transforma primeiro em filhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? A filiação, portanto, é uma manifestação de amor do Pai. E por isso João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. João tem essa clara visão de que nós somos chamados filhos porque Deus nos transformou em filhos primeiramente, né? Então, o perdão de pecados veio porque fomos transformados em filhos. E sendo filhos de Deus, nós fomos lavados no sangue de Jesus e perdoados de todos os pecados. A filiação, portanto, é uma mudança de natureza de fato. Deus mudou a nossa natureza. Deus nos tornou filhos. Não éramos filhos, estávamos perdidos. Paulo ensina isso aos Efésios, né? Ele vos vivificou quando vós estáveis perdidos nos vossos delitos e pecados, né? Então, estavam mortos e Deus os vivificou. Deus fez a mesma coisa conosco. Estávamos mortos, ele nos vivificou, nos transformou em filhos, e aí perdoou os nossos pecados. A filiação, portanto, é uma mudança de natureza. Não devemos esquecer isso. Quer dizer que agora nós temos uma natureza diferente. Nós não somos mais pecadores perdidos, mas somos agora salvos em Cristo Jesus. E essa nova natureza não é conhecida pelo mundo. João está dizendo, o mundo não percebe isso. O mundo não conhece essa força. O mundo não sabe o que acontece conosco, os filhos de Deus. Não é? Por que o mundo não conhece isso? Ele diz, essa nova natureza não é conhecida, nem vista, nem reconhecida pelo mundo, porque o mundo não conhece a Deus. Se o mundo não conhece a Deus, ele não reconhece também os filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos a mesma natureza do Filho de Jesus. Nos foi dada a mesma natureza de Cristo. Então, o mundo não pode nos conhecer e nem reconhecer em nós qualquer mudança de natureza. Por quê? Porque agora nós fomos tornados filhos, mas o mundo não conhece a Deus, nem conhece os filhos de Deus. Então, nós sabemos que esta nova natureza não é reconhecida pelo mundo. Por isso o mundo não nos conhece e por isso não pode ter comunhão conosco, porque eles também só poderiam nos conhecer se reconhecessem a natureza de Deus, isto é, se eles pudessem conhecer a Deus e conhecer
a natureza do Senhor Jesus Cristo. Nós já somos filhos de Deus, segundo o apóstolo João. João diz assim: agora, meus filhinhos, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que é que João está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nós mesmos, que já somos filhos de Deus, ainda não sabemos ao certo o que vai acontecer conosco. É tão maravilhoso o que vai acontecer conosco, segundo o apóstolo João, que nós ainda não temos uma pálida ideia daquilo que nós seremos, daquilo que Deus quer fazer de nós, daquilo que verdadeiramente vai acontecer conosco. Então, ele diz, nós já somos filhos de Deus desde agora, e nós não temos nem ideia do que será manifesto na nossa plena filiação, isto é, quando nós formos filhos na plenitude, nós agora somos filhos. Potencialmente, nós somos filhos, mas nós não somos filhos ainda na plenitude. O processo já está iniciado, é irreversível, vai terminar, nós vamos, de uma maneira muito clara, ser consumados como filhos, mas nós ainda não sabemos exatamente quais as riquezas da glória de Deus estão reveladas para a nossa vida, para para a manifestação em nós da vontade perfeita de Deus. A glorificação da qual nós seremos alvo e na segunda vinda de Jesus, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e serão glorificados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e glorificados. Essa glorificação é uma parte dessa preciosa obra que Jesus e o Pai vão fazer em nós, né? Quando nós tivermos corpos ressuscitados, glorificados, e entrarmos no gozo de todas as riquezas celestiais. Então, nós poderemos ver aquilo que está programado para nós como filhos. Nós seremos semelhantes a Ele, a Jesus. Por quê? Porque nós o veremos como Ele é, e nós o enxergaremos com os olhos transformados, com os olhos mudados, os olhos capazes de ver coisas que hoje nós não vemos, né? Então, nós veremos a Cristo face a face e nós seremos como Ele, né? Nós teremos uma identidade física, moral e espiritual com Jesus, do modo como Ele está hoje no céu. Quem tem esta esperança se mantém puro, segundo o apóstolo João. Ele está dizendo que quem tem essa esperança gloriosa que nós estamos falando aqui, ele simplesmente vai viver de maneira que tudo se encaixa nestas promessas de Deus que vão ser cumpridas plenamente na segunda vinda de Jesus. Então, quem tem esta esperança se mantém puro, mantém-se absolutamente santo diante de Deus, né? Mantém-se sem pecado, mantém-se levando uma vida reta. E se pecar, arrepende-se do pecado e volta a ter uma vida lavada no sangue do Cordeiro. Do mesmo modo como Jesus Cristo é puro, nós também devemos ser puros aqui neste mundo. E é uma possibilidade que existe, se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se existe essa possibilidade, né, e João diz que existe, quem tem essa esperança permanece puro, qual é a relação, então, com o pecado? Que relação existe entre nós e o pecado? Primeiro, João diz o seguinte: a prática do pecado é a transgressão da lei. Então, nós não devemos transgredir a lei. A lei foi dada para a obediência. Nós devemos andar em obediência à lei. É claro que a obediência à lei é o cumprimento do mandamento de Jesus, o amor, né? Amor que nós devemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, o amor que nós devemos
para conosco mesmos, amarás ao próximo como a ti mesmo, e com o nosso próximo, amarás o teu próximo. Então, é nesse sentido que João está nos ensinando a nos colocarmos diante desta questão do pecado. Pecado é a transgressão da lei e nós devemos fazer a nossa vida andar em obediência à lei, né? A realizar tudo aquilo que Deus deseja que nós realizemos. Mas João ainda diz que Jesus Cristo se manifestou para perdoar e tirar os pecados. Irmãos, essa é uma garantia maravilhosa, porque eu sei que eu ainda peco. Paulo, na sua grande experiência cristã, ele tinha essa convicção que ele ainda pecava. Deve ser cada vez mais rara esta prática, mas nós devemos entender que há possibilidade de cometer pecados. E Jesus Cristo se manifesta para perdoar os pecados, para tirar os pecados. Ele tem autoridade e poder para fazer isso, para tirar os pecados, para perdoar os pecados, porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou, né? Como Jesus nunca pecou, e ele é o cabeça federal da raça, então, a nova raça que ele começou é uma raça que descende espiritualmente dele. Nós somos filhos espirituais de Jesus, portanto, nós somos descendentes espirituais dele e podemos viver de maneira que não estejamos na prática diária do pecado, na prática constante do pecado. Jesus não teve pecado, nele não existe pecado. E é por isso que ele pode nos perdoar de todo o pecado, porque nele não existe pecado. Mas João ensina ainda que a consequência lógica desta situação, a consequência lógica de Jesus não ter pecado e de a prática do pecado ser transgressão da lei, a consequência lógica disso é que quem permanece em Cristo, e Cristo permanece nele, é claro, não vive na prática do pecado. Se você permanece em Cristo, e permanecer em Cristo para João é permanecer na palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita de Deus. E a leitura da Bíblia é a palavra falada de Deus, né? Então, quando nós temos este conceito, né, a consequência natural disso é que quem tem Jesus Cristo, quem está com Jesus Cristo, quem permanece nele, e quem Jesus Cristo também permanece nele, não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não viu a Jesus, o João e os apóstolos, né? E nem o conheceu. Não é possível conhecer Jesus salvificamente, né? Ser salvo por Jesus, conhecê-lo salvificamente, conhecê-lo do ponto de vista da salvação e permanecer nele e viver pecando. As duas coisas são incompatíveis. Ou você vive pecando e não tem Jesus, ou você tem Jesus e não vive pecando. Esta é uma consequência clara da relação filial com Jesus Cristo. Então, João está ensinando que quem tem Jesus Cristo e Jesus está nele, né, não vive na prática do pecado. Mas quem não tem Jesus vive na prática do pecado. E essa é uma maneira de diferenciar as pessoas que são crentes daquelas que não são. Mas é preciso, então, conhecer e ver. Conhecer e ver aqui na expressão de João significam aqui mais do que conhecimento intelectual, racional. Aqui,
conhecer e ver significam uma experiência de fé, uma experiência não só de conhecimento, mas uma experiência de fé. Significa uma experiência de depositar plena confiança na pessoa de Jesus. Depositar plena confiança nele para salvação. E depositar em Jesus Cristo e em sua obra salvadora a fé necessária para receber o perdão dos pecados. Então, isso é que significa conhecer e ver, né? Conhecer e ver Jesus significa confiar plenamente nele e descansar na sua obra redentora, né? Não querer fazer mais nada para ser salvo, porque ele já operou a nossa salvação. João explica como identificar o verdadeiro crente. Então, nós vamos aprender com João como identificar o verdadeiro crente. Primeiro, ele diz: não se deixem enganar, não se enganem, porque não sejam enganados, porque ninguém pode nos enganar. Às vezes tentam nos enganar, mas não se deixem enganar por ninguém. Não se deixem levar pelo conto do vigário, né? Ele diz: não se deixem enganar, sejam prudentes. Prudentes. Analisem a vida de vocês e das pessoas. Consigam atentar para a vida de vocês e olhem também para a vida das pessoas, para que vocês possam saber o que é ser verdadeiramente crente, quem é verdadeiramente crente. Então, ele vai mostrar alguma série de coisas aqui que são importantes para a gente analisar a gente e os outros. Tem muito crente que analisa só os outros, né? E vive na prática da crítica, vive criticando as pessoas, vive zombando de pessoas, né? Não é isso que o crente deve fazer. O crente deve primeiro analisar-se a si mesmo. Então, João diz o seguinte: olha, aquele que vive na prática da justiça é justo. Então, você quer saber se uma pessoa é justa? Se você mesmo é justo, vê se você vive na prática da justiça. Isto é, vê se você anda em obediência à lei de Deus e pratica em relação a você e ao seu semelhante aquilo que a justiça de Deus pede. Se você é capaz de amar o seu semelhante e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é ser justo. Então, você precisa praticar isso na presença de Deus, porque aquele que vive na prática da justiça, esse é justo. Então, podemos dizer que aquele que é justo é aquele que vive na prática da justiça. Não é possível viver uma vida justa se a pessoa não for justificada. Então, é impossível para o incrédulo ser justo. Ele não tem natureza de justificado. Agora, quando ele é justificado por Jesus, ele passa a ter natureza justa. Então, quem tem natureza justa, pratica a justiça de Deus e ama ao seu semelhante e ama a Deus. É desse modo que João está dizendo: aquele que vive na prática da justiça é justo. Não é possível viver na prática da justiça e ser injusto. E não é possível viver na prática da justiça se a pessoa não foi justificada, lavada no sangue de Jesus, né? Então, isso é muito importante para nós termos em consideração se somos justos ou se não somos justos. Um segundo critério que João usa é que aquele que vive na prática do pecado, cuja vida não mudou, aquele cuja vida é a mesma, procede do diabo. A pessoa procede do diabo. Porque quem vive pecando é o diabo. O diabo peca desde o princípio. Então, a nossa tendência é imitar aquele que é nosso pai. Se nós somos filhos de Deus, a nossa prática é semelhante à de Deus. Se nós somos filhos do diabo, a nossa prática é semelhante à do diabo. É por isso que João
fala que os filhos do diabo, né? É interessante, porque às vezes as pessoas acham que a gente é muito radical, mas a Bíblia chama, João chama, Jesus chama, Paulo chama, daqueles que não são crentes, são filhos de Satanás espiritualmente. Eles imitam Satanás. Por quê? Porque são injustos, não são justificados pelo sangue do Cordeiro, não são novas criaturas. Então, João está dizendo: o que vive na prática do pecado, cuja vida não mudou, procede do diabo. Ele vem do diabo, tem por pai o diabo. Porque quem vive pecando é o diabo. Quem peca desde o princípio é o diabo. Então, João está dizendo que nós podemos ter uma prática diabólica. Então, nós vamos demonstrar que somos injustos. Mas aquele que vive na prática da justiça, esse é justo. Terceiro, João dá mais uma identificação aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, Jesus Cristo e, claro, seus discípulos também são convocados, os seus discípulos são convocados para destruir as obras do diabo. Como isso? Fazendo as obras de Deus e renunciando a tudo aquilo que é do mundo. Então, quando eu renuncio a tudo que é do mundo e faço as obras de Deus, eu estou destruindo, em parte, as obras do diabo. Eu estou deixando de fazer obras que exaltam Satanás. E estou aprendendo a lutar contra o inimigo, a não permitir que ele use minha vida para praticar obras negativas e más. Então, Jesus está usando a si mesmo, seu poder para desfazer as obras do diabo e utilizando os seus filhos, seu povo, os seus servos, para que eles também atuem de maneira a destruir as obras de Satanás. Como que a gente faz isso? Crendo no Senhor Jesus Cristo e deixando a nossa vida ser utilizada por Ele para a glória dele e para defender o Evangelho do Senhor Jesus. Uma quarta ideia de João aqui, uma quarta demonstração dele sobre quem é nascido de Deus, é que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Irmãos, isso é muito sério, porque quando nós somos capazes de viver não na prática do pecado, mas na prática da obediência, nós somos manifestos como nascidos de Deus. Ninguém pode viver na prática da justiça se não for filho de Deus. Então, nós somos nascidos de Deus, não vivemos na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não nasceu de Deus, porque é nascido de Deus e a divina semente, a vida eterna, foi plantada nele. Então, todo aquele que é nascido de Deus tem a vida eterna em si. E essa vida eterna foi plantada nele pelo poder do Espírito Santo. E agora ele pode viver uma vida que foi plantada nele e que frutifica. Ele não deve viver pecando, mas ele deve viver uma vida que glorifique a Deus. Deve viver uma vida porque é nascido de novo, é nascido de Deus, então ele vai praticar as obras de Deus. Ele vai glorificar a Deus. Vai fazer aquilo que Paulo ensinou aos Efésios, né? Dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras de salvação, né? As obras para ser salvo, mas para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos preparados para boas obras. Essas boas obras são as obras de Deus que vão ser feitas por nós.
Nós não temos boas obras, mas Deus tem as suas boas obras que ele transmite ao mundo por meio de nós. Nesse sentido, então, é que nós somos gerados por Deus para as boas obras. E, e esta é também, segundo João, né? Mas uma conclusão que João tem é que esta é também a garantia de que não há perda de salvação, né? Não há perda de salvação naqueles que são gerados por Deus. Quem é gerado por Deus não pode perder salvação, porque Deus gerou uma nova criatura, e essa nova criatura é gerada pelo poder do Espírito Santo, e essa nova criatura é uma nova criatura que é filha de Deus, não pode deixar de ser filho de Deus. Não há possibilidade de renunciar a isso. Deus não pode renunciar a seus filhos, né? Porque o Espírito Santo é a garantia de que ele vai nos redimir. Então, essa garantia de que não pode haver perda de salvação é uma outra garantia desta vida de filhos de Deus. E como se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo? João finaliza, então, dizendo como é que os filhos de Deus e os filhos do diabo se manifestam. Então, eles se manifestam da seguinte maneira: todo que pratica a justiça é justo e é de Deus. Então, esta é a marca do cristão. Pratica a justiça e é justo. Ele é filho de Deus. E então, todo que pratica a justiça é de Deus. Mas todo o que não pratica a justiça não procede de Deus. Não tem meio termo. Eu pratico mais ou menos. Não. Ou você pratica ou não pratica, né? Praticando, você dá evidências claras de que é filho de Deus. E não praticando, você dá evidências claras de que não pertence a Deus, mas pertence às hostes do inimigo. Então, João termina dizendo: todo que pratica justiça ama também a seu irmão. Uma outra evidência: o amor ao irmão, o amor aos irmãos, né? Quem não ama seu irmão não procede de Deus. Isso é o que João está ensinando aqui. Então, o amor aos irmãos, o relacionamento, o modo como nós tratamos nossos irmãos, a disposição de servir uns aos outros, de nos humilharmos uns para com os outros, de sermos capazes de suportar uns aos outros em amor, isso tudo é manifestação da justiça de Deus em nós. E esse amor cristão é verdadeiramente a marca da justiça de Deus no nosso coração. Concluindo e aplicando esse pequeno texto na nossa vida particular. Como se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo? A conclusão e as aplicações que nós temos são as seguintes: a grandiosidade do amor de Deus. O amor de Deus é imensurável, nós não podemos entendê-lo. Temos uma vaga noção do que é o amor de Deus. É um amor verdadeiramente grande, um amor que nós vamos conhecer na eternidade e vamos conhecer constantemente, sem nunca esgotar esse amor de Deus, né? A grandiosidade do amor de Deus em nos ter tornado filhos dele é maravilhosa, é imensa, é imensurável, não tem jeito de medir, de tal maneira, né, que João fala: Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele não tinha palavras para exprimir esta grandeza do amor de Deus. Mas, por esta razão, né, de nos amar e nos tornar filhos, o mundo não nos conhece, porque nós recebemos de Deus uma quantidade imensa de amor e nos fomos tornados filhos. Portanto, nós temos uma natureza diferente da natureza do mundo e o mundo não nos conhece.
e porque o mundo tem outra natureza. O mundo não pode ter comunhão com o Pai como nós temos. E ele não pode ter comunhão conosco, porque a nossa comunhão uns com os outros se baseia no amor de Cristo. E quem não tem o amor de Cristo não tem comunhão. Qual é a nossa relação com o mundo? Qual é a relação que nós temos com o mundo? Será que nós ainda tentamos amar o mundo? Será que nós ainda tentamos viver de acordo com o mundo? Quais os valores que nós ainda temos e cultivamos? Não serão eles semelhantes aos valores do mundo? Então, nós precisamos ter essa consciência. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos aprender a odiar o mundo. Odiar no sentido verdadeiro da palavra. Afastar-nos definitivamente do mundo. Usar o amor de Deus para atingir pessoas do mundo, mas não amar o mundo. Segunda conclusão, aplicação. O plano de Deus para seus filhos é algo que nada do qual nós ainda não tomamos consciência plena, ainda não foi totalmente revelado, né? Deus não revelou ainda totalmente o seu plano para nós, porque nós ainda não temos nem competência mental, nem intelectual para ouvir sobre o amor de Deus. É tão imenso, tão grande, que ultrapassa nossa capacidade de conhecimento. Mas nós vamos conhecer, porque a nossa mente é semelhante à mente de Cristo, e nós seremos transformados, né, para a vida eterna, na ressurreição. Então, o plano de Deus para seus filhos, que ainda não foi totalmente revelado, vai ser revelado. E é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, em tudo, para que toda a plenitude de Deus habite em nós. Irmãos, isso é tão imenso que a gente fala, mas a gente não capta toda a verdade que está presente aqui. Nós vamos ter dentro de nós, na segunda vinda de Jesus, toda a plenitude de Deus, né? Então, o corpo de Cristo, nós vamos ter em nós o, o, a plenitude de Deus. A plenitude de Deus vai habitar a igreja nas regiões celestiais, e nós estaremos, então, experimentando a plenitude de Deus como corpo de Cristo, do qual nós nunca mais nos separaremos, né? Como o corpo de Cristo é verdadeiramente a, a, a instância final que nós teremos no céu, né? Jesus Cristo, cabeça de um corpo eterno. Então, de um corpo que vai viver plenamente pela eternidade. Você crê nisso? Que faz parte desse corpo já agora? E que é por causa de fazer parte desse corpo já agora que você tem garantia de ressurreição? Esta é a verdade bíblica. Nós fazemos parte de um corpo que desde agora já tem as promessas de Deus para si e que vai receber mais promessas quando estiver glorificado. Terceiro, a demonstração prática de nossa filiação. Como que eu demonstro na prática a minha filiação? É uma vida de justiça, não viver em pecado. Então, há muitos crentes que têm um pecadinho de estimação e guardam esse pecado e de vez em quando estão namorando esse pecado e às vezes tem uma situação que é, uma situação que deixa a desejar na vida espiritual, né? Porque estão se perdendo, se misturando com coisas pecaminosas que às vezes deixam para depois, né? Não tomam uma providência em relação a coisas pecaminosas. E às vezes ficam namorando essas coisas pecaminosas.
Mas a Bíblia está dizendo que a demonstração prática de nossa filiação é uma vida de justiça. Vida de justiça. É não viver em pecado. E consequente amor e comunhão com os irmãos. Eu devo ter isso na minha vida, né? Uma vida que não tenha amor a determinadas coisas, que não ame o pecado, que não resista a destruir tudo aquilo que não glorifica a Deus na nossa vida, né? A abandonar aquilo que não é de Deus. Nós precisamos fazer isso. Quarto, João, o Espírito Santo, melhor dizendo, né? Por meio de João, mostra quem chamou os irmãos. Quem chamou os irmãos foi o próprio Espírito Santo, né? E quem chama para si os irmãos e quem traz para perto da palavra os irmãos é o Espírito Santo. E não os irmãos que são chamados para perto do Espírito Santo, para o qual o Espírito Santo está dentro deles, esses irmãos praticam a justiça de Deus. Aquele que não é chamado pelo Espírito Santo não pratica a justiça de Deus. E aquele que não pratica a justiça de Deus não conhece a Deus, mas procede do diabo. João está mostrando que quem nega, os que negam aos irmãos, aos que não amam aos irmãos, aqueles que rejeitam os irmãos, eles não praticam a justiça de Deus e também não conhecem a Deus, mas procedem do diabo. Então, nós temos um parâmetro muito bom para medir, né, que é a nossa relação com os nossos irmãos. E, por último, João está dizendo que quem procede de Deus não vive pecando. Isto é, pode pecar ocasionalmente, mas não vive na prática do pecado. Esse texto é finalizado, então, desta maneira, né? João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem procede de Deus não vive na prática do pecado. Que a palavra de Deus nos exorte a viver uma vida reta, santa, na presença de Deus, para que Deus seja glorificado, né? Que a palavra do Senhor nos exorte a sermos justos, a vivermos na obediência à lei do Senhor. Amém. Amém.